tempo de transição, esse acontecimento de uma nova estação chegando sobre a sua vida. Você vai provar e você vai tocar no divisor de águas. Sua vida não vai ser mais a mesma. Você crê nisso? Amém? Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Diga amém. Nós somos uma igreja que amamos a palavra. Está dando um pouquinho de microfone aqui. Nós somos uma igreja que amamos a palavra do Senhor. Somos uma igreja que tudo que nós fazemos de ajuntamentos, de encontros, nós queremos que a palavra seja o nosso respaldo, porque nós caminhamos sobre uma palavra. Amém? Queridos, nessa manhã, eu dividi com os nossos irmãos que aqui estavam presentes no culto de celebração. Hoje nós nos reunimos como igreja, nos ajoelhamos e oramos mediante alguns familiares, né? Parentes de pessoas que congregam aqui conosco, que estão enfermas, e nós temos crido na cura, nós temos crido na resposta de Deus. Eu queria mencionar aqui para que você em sua casa, você possa estar orando por essas pessoas, e que juntos nós possamos ser intercessores, aqueles que vão declarar no reino espiritual a cura. Amém? Eu acredito que todos vocês conhecem a Milena, que é ministra de louvor e também discipuladora de jovens. Milena do cabelinho cacheado. Amém? Você conhece? Milena nesse momento está em Recife com a sua mãe. Na sexta-feira a mãezinha da Milena sofreu um AVC hemorrágico. E a mãe de Milena mora em Salgueiro. De última hora nós já estávamos socorrendo outra jovem daqui da igreja, a Tágila. Talvez você não conheça, a Tágila tem uma média de uns 3 a 4 meses que está congregando conosco. E a Tágila também está hospitalizada, ela vai fazer uma esterectomia, a remoção do seu útero, devido a algumas patologias. E chegou a esse diagnóstico, mas nós cremos no médico dos médicos. Amém? E a Marciana, junto com a Milena e a Manu, estavam com a Tágila. E logo após, a gente ficou sabendo da situação da mãe de Milena. Graças a Deus, a mãe de Milena está estável. Houve uma rupturazinha de uma artéria. Ela vai fazer um exame para identificar qual foi a artéria que foi rompida e que provocou essa hemorragia. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, não está mais havendo sangramento. Você pode dar um glória a Deus? E ela está se comunicando, ela está conseguindo, né? Ela está bem, graças a Deus por isso, mesmo estando em um quadro clínico grave. Nós temos também a mãe da Isiane. Quem sabe que Isiane é a esposa do nosso, né, querido discipulador de adolescentes, o Luiz. Isiane está em Natal, né? E cuidando da sua mãe, ainda não tem um diagnóstico preciso, né? Mas que vocês estejam orando, queridos, amém? São nossos irmãos. A palavra do Senhor diz que a gente tem que chorar com os que choram. Hoje eles podem estar chorando, mas nós cremos que amanhã eles estarão jubilando, crendo no milagre. Eu quero também que você também esteja em oração pela família da Ayane. Talvez você também não conheça a Ayane, porque ela é nova na igreja. Mas eu acredito que você lembra de uma criancinha, uma bebezinha chamada Melissa, que no começo do ano nós levantamos uma campanha de oração, de intercessão. A Melissa, ela tinha 11 meses, ela morreu nessa sexta-feira devido a uma patologia cardíaca congênita, e ela já não tinha um bom prognóstico, e nós estávamos ali orando, crendo no milagre, mas o Senhor a recolheu. A gente crê que ela foi um milagre na vida dos seus familiares. Então que nós possamos estar orando pelos familiares que estão enlutados e que estão passando por um período difícil, mas nós cremos em nome de Jesus na restauração emocional dessas pessoas, amém? Então vamos nos unir, queridos, vamos orar com os irmãos. Eu costumo dizer que quando a igreja cresce, né, vão surgindo-se novos problemas, novas histórias, amém? Então a igreja serve para isso mesmo, para a gente poder orar, declarar o nosso Deus sobre essas pessoas, amém? Então eu conto com as suas orações, e eu peço que você esteja junto conosco, com esses irmãos que nesse momento estão aí numa batalha,
e a gente já crê na vitória. Eu posso ouvir um amém? Já quiser solar, pode. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar pela oportunidade de sentir o teu Espírito Santo nesse lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor passeia no nosso meio. É incrível te perceber, Senhor, quando entoamos louvores a Ti. Ao soar da voz da igreja que chama o amado da sua alma. O Senhor vem, o Senhor se faz presente nesse lugar. A minha oração agora, Espírito Santo, é que você tenha direções para a tua igreja. Que o Senhor fale com todos aqueles que chegaram aqui em busca de uma resposta. Eu sei, Deus, que a tua palavra é um manual de vida. E nessa noite eu creio que a palavra rema, a palavra falada, irá despertar os nossos corações, para que nós venhamos permanecer no centro da tua vontade, te obedecendo, Senhor. Usa-me para a sua glória, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor queira fazer. Me direciona nessa noite, Senhor. Que não seja a minha vida, mas que seja o teu Espírito Santo escrevendo a nossa história. Assim, ó Pai, eu oro. Coloca as nossas mentes cativas à Tua palavra, e que nós possamos cravar nas tábuas do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Assim eu oro, e assim eu peço para que o Senhor continue fazendo o Teu querer no nosso meio. E aqueles que creem, digam amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu não sei se você acompanhou online o culto dessa manhã, ou se você veio pela manhã. Eu sei que tem pessoas aqui que estavam de manhã. Nós vamos estar ministrando a mesma palavra, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele que renova, Ele vai falar com você. É um texto conhecido, uma história que eu acredito que a boa parte que aqui está conhece a história desse homem, mas existem segredos de Deus que serão revelados ao meu coração, ao teu coração. Olhe para você, ou melhor, diga para você mesmo: eu estou pronto para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos contar a história, nós vamos ministrar nessa noite sobre a vida de um comandante do exército da Síria, chamado de Naamã. Amém? Glória a Deus. Você pode ler comigo? Você já encontrou? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A igreja está boa de procurar. Oh, glória a Deus. Isso é sinal que você está lendo a Bíblia. Você sabia disso? Quando você encontra rapidinho, isso é sinal que você está sabendo manusear a Bíblia. Porque quando a gente não tem prática com a Bíblia, você pode até concordar comigo, quando você pega uma Bíblia nova, você fica meio que perdido, né? Mas quando você tem propriedade de algo que todos os dias você medita de dia e de noite, todo dia você tem essa intimidade com a palavra do Senhor, é como se os seus dedinhos já tivessem olhos. Até de olho fechado você já sabe onde é que está, né? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Leia comigo a palavra do Senhor, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, diga comigo, porém, sofria de lepra. Nós vamos parar nesse primeiro versículo. Aqui tem muita coisa de Deus para a gente desfrutar, amém? Queridos, nós estamos falando de um homem bem conceituado. Nós estamos falando de um homem chamado Naamã. E ele tinha uma grande responsabilidade na Síria. E nesse lugar, Naamã exercia a função de comandante do exército do rei. Depois do rei da Síria, Naamã era um homem de grande status. A palavra do Senhor diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor.
E ele era de muito conceito. Quando nós falamos que ele era de muito conceito, ele era um homem referência. Ele era um homem a ser seguido. Ele era uma inspiração para todos aqueles que ali conviviam com ele. E o mais interessante, por mais que a Síria eram inimigos do povo de Israel, do povo de Deus, olha o que foi que Deus fez por causa dele. A Bíblia diz que o Senhor, olha aí, Senhor em caixa alta, o meu Deus e o seu Deus, o Deus de Israel, a Bíblia diz que por meio dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria. Olha que engraçado. É algo a se pensar, porque a gente pensa assim, como assim? Deus deu vitória aos inimigos. Mas esse homem, ele era um homem tão louvável naquilo que ele fazia. Ele tinha habilidades excepcionais. Ele era um homem referência, era um homem de conceito. Ele era um comandante do exército excepcional. Mas diga assim comigo, porém, havia lepra nele. Ele tinha qualidades preciosíssimas diante de uma sociedade. Porém, diga comigo, porém, é tipo aquela coisa, você vai falar de alguém e diz assim, né? Ah, mas fulano, ele é uma bênção. Ele é um homem de Deus, ele sabe, olha, ele é incrível, mas, porém, a Bíblia está dizendo que Naamã, ele tinha lepra. E eu não sei você, mas vamos imaginar, eu quero usar agora dos seus pensamentos. Imagine comigo a vestimenta de um comandante do exército. Como é que um comandante do exército se veste? Diga comigo, assim, com armaduras. Armaduras daquela época, elas fechavam toda a visibilidade do homem. Não dava nem para ver os olhos, porque o capacete fechava os olhos, né? Ele estava todo coberto daquela armadura. Provavelmente uma armadura bela, brilhosa, bem, né, como é que chama? Polida. Mas a Bíblia diz que por trás daquela armadura havia lepra. E queridos, as pessoas não podiam saber que Naamã carregava aquela lepra. Porque eu não sei se você sabe, mas na antiguidade, lepra era uma enfermidade terrível. Pessoas leprosas não poderiam habitar em um ambiente saudável. Os leprosos daquela época, eles eram marginalizados. Eles moravam fora da cidade, porque a lepra é uma doença contagiosa. A lepra, estando sobre alguém, poderia contaminar outro alguém. Só que Naamã, quem era Naamã? Ele era um comandante do exército. Ele não podia ter falhas. Diante das pessoas, ele não poderia ter uma patologia como essa. Então Naamã escondia ali aquela lepra. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nessa noite, o Espírito Santo, ele não quer te expor, mas ele quer sinalizar que ele precisa curar essa lepra. Eu quero fazer uma pergunta para você. Responda para você mesmo. Qual é o nome da sua lepra? Eu sei os nomes das minhas. Existem lepras que nós escondemos, que nós não mostramos para as pessoas, porque se as pessoas souberem, elas vão nos olhar com maus olhos. Ah, se o pastor vê a minha lepra, pronto,
Agora ferrou a Aparecida. Talvez eu não possa nem entrar mais dentro da igreja. São esses pensamentos, sentimentos de culpas que são gerados dentro de nós, de lepras que nós guardamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Eu não sei se você sabe, a lepra, na sua fase inicial, ela estava ali apenas na epiderme, no tecido epitelial, na pele das pessoas. Mas com o passar dos dias, com o passar dos anos, essa doença, ela começava a infiltrar nos tecidos, e ali começava a contaminar os órgãos. Eu não sei se você sabe, mas os leprosos chegavam até perder partes do seu corpo, dedos, mão, membros começavam a apodrecer. Mas talvez você não tenha coragem de falar para alguém, talvez você não tenha coragem de expor a sua vergonha, porque você fica preocupado com o que os outros vão pensar ao seu respeito, se você mostrar essa lepra. Na antiguidade, as pessoas que eram contaminadas por lepras, eram pessoas que estavam em pecado. A consequência do pecado do homem era revelado por meio das lepras. Homens leprosos eram pessoas que provavelmente viveram uma vida de desobediência ao Senhor. Mas nessa noite, o Espírito de Deus não quer trazer condenação para você. Talvez o porém do mundo que te expõe e que te condena está fazendo com que você até hoje não avance em Cristo Jesus, porque você se sente incapaz. Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, deixa eu te contar uma coisa. Ei, deixa eu te contar algo. Diz assim: ei, deixa eu te dizer um negócio. Os poréns de Deus são diferentes dos poréns do mundo. O porém de Deus diz assim: porém Jesus salva. O porém de Deus olha para mim, para você e diz assim: porém Jesus Cristo perdoa os teus pecados. Porém, pecados confessados são pecados perdoados. E talvez, queridos, você está guardando aí armaduras belas, perfeitas, polidas, brilhosas, resplandecentes. Talvez você está vivendo a sua vida muito bem. Naamã era um homem excelente, era um homem habilidoso, era um homem conceito. Olha para essa pessoa e diz assim: você é um conceito. Aí a pessoa diz assim: é porque tu não me conhece. Olha para essa pessoa e diz assim: tu soubesse a lepra que está aqui dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Mas hoje, na presença do Senhor, nós vamos nos despir dessas armaduras. Talvez você seja uma pessoa que até hoje, para muitos você era uma pessoa forte. Não, Anderson é forte, é um homem de Deus, Anderson é um menino de oração, tudo está bem para ele. Anderson só vive sorrindo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você não sabe o que está por detrás da armadura. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: talvez quem aparenta está forte, habilidoso, reluzente, está escondendo uma lepra. Eu tenho certeza que todos aqui têm uma leprazinha que precisa do toque do Senhor. Eu acredito, queridos, que nós precisamos expor ao Senhor, falar ao Senhor, mostrar ao Senhor
Por fora nós mostramos nossas armaduras, mas por dentro nós carregamos coisas que nós não queremos mostrar para as pessoas, porque nós nos importamos com a avaliação das pessoas. O mundo todo o tempo está dizendo que você não pode errar, que você não pode falhar. Nas redes sociais nós somos fakes. A gente mostra uma perfeição, uma habilidade. Eu acredito que muitos profissionais, você que é um profissional, você não vai mostrar as suas falhas nas redes sociais. Porque se você mostrar suas falhas nas redes sociais, você não vai ter consumidores. Só que diante de Deus nós precisamos expor as nossas falhas. Diante do Senhor nós precisamos ser transparentes. Nada pode ocultar o que está em secreto. Queridos, é um processo diário. Todos os dias na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por processos aonde o Espírito Santo de Deus, Ele vai mostrar para mim, Ele vai mostrar para você, vai dizer: olha aqui, Aparecida, essa área aqui da sua vida, você precisa melhorar isso aqui. Olha aqui, Marciana, você precisa aperfeiçoar isso, você não está muito bem nessa área. Mas não é para condenação. Olha para quem está do seu lado assim: quem condena é o diabo. O diabo, ele é o nosso condenador. O diabo, queridos, ele conhece o nosso nome, mas ele nos chama pelo nome do nosso pecado. O diabo sabe quem sou eu e sabe quem você é, mas ele não nos chama pelo nome, ele nos chama pelo nome do nosso pecado. Só que eu e você servimos a um Jesus Cristo que conhece o nosso pecado, mas nos chama pelo nome. Ele chama meu nome, Ele chama teu nome. E sabe o que é que Jesus diz? Vinde a mim como estás. Ei, vem do jeito que você está. Porque, queridos, a pessoa mais interessada, além de você, de lhe amadurecer, de lhe aperfeiçoar, de lhe melhorar, se chama Espírito Santo de Deus. E não tem como, queridos, estarmos em sua presença, nos expormos à sua glória, e a presença e a glória não revelar as nossas mazelas. Olha para essa pessoa e diz assim: qual é o nome da tua lepra? Aí tu não vai dizer que tu tem vergonha, né? Olha para quem está do seu lado e diga assim: existe alguém que eu e você conhece, que está disponível a nos perdoar. Diga assim: porém Ele salva, porém Ele perdoa. Ei, queridos, não continue mais avançando. O ano já está na metade. Nós já estamos no segundo semestre do ano. Já estamos beirando agosto. E talvez você teve oportunidades de abandonar essas lepras, deixar Jesus tocar nessa lepra, deixar Jesus restaurar a sua vida. Mas você tem até vergonha de si mesmo, e talvez você nem consiga abrir sua boca e falar para Deus. Talvez você está aqui nessa noite, o Espírito Santo preparou esse culto para mim e para você, porque a surra começou ontem de madrugada comigo, aonde o Espírito de Deus olhou para mim e disse assim: poxa, sua armadura, ó, beleza, comandante. Olha aí para quem está do teu lado assim: comandante, beleza, você está ótimo. Talvez você seja um excelente profissional no seu trabalho. Talvez você seja um excelente pai, uma excelente mãe. Mas talvez você está carregando uma lepra que precisa ser curada. Talvez, queridos, você tenha medo de tirar a couraça.
expor. Ninguém quer ser exposto. Mas diante do Senhor, a palavra do Senhor diz que quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Confessar é falar. Confessar é abrir a boca e dizer: eu preciso melhorar nisso. Senhor, até aqui, até hoje, eu fazia isso, eu alimentava isso, mas a partir de agora, Senhor, me dá força. Cura, Senhor, essa lepra, para que eu possa continuar tendo uma vida agradável ao Senhor. O Espírito Santo falou algo para mim nessa madrugada, sobre 2 elementos que na antiguidade e ainda hoje são utilizados como medicações para cicatrizar feridas. Antigamente era-se utilizado o azeite. Azeite era colocado nas feridas para que as feridas fossem sanadas. O vinho era colocado nas feridas para que as feridas fossem curadas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: sabe o que é que representa o azeite? Diga comigo: o Espírito Santo. Sabe o que é que representa o vinho? Diga comigo: o sangue de Cristo. O azeite, para ser produzido, precisa acontecer o quê? Ele precisa ser esmagado, espremido. Dói ou não dói? Olha aí para quem está do teu lado e diga assim: ei, vai doer, viu? Dói. Dói falar sobre as nossas lepras. Porque talvez seja uma lepra que você carrega de infância. Seja uma lepra que você carrega já tem tantos anos. E essa lepra não te faz avançar, não te faz romper. E quando você para fazer uma autoavaliação, você olha para você e diz assim: poxa, eu não consigo avançar nisso. Eu vou, mas eu paro. Eu vou, mas eu não consigo. Você se torna o seu maior rival. Deixa eu te dizer uma coisa: deixa o Espírito Santo te esmagar. Deixa Jesus. Pastora da aula. Como é que as uvas são pisadas, né? Pisando nas uvas para ter o vinho. É assim que o Senhor faz. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ei, vai doer, mas o toque de cura é glorioso. Você pode dar um glória a Deus? E eu só estou no primeiro versículo. Vamos para o segundo? Versículo 2. A palavra do Senhor diz que tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à senhora: quem dera que o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Vamos parar por aqui. A história está dizendo, queridos, que no versículo 2, uma menina, uma jovem apareceu na história. Uma menina que foi trazida de Israel logo após a Síria vencer a guerra.
Essa menina, ela não foi trazida de bom agrado, por exemplo, havendo um acordo entre os pais. Não, ela foi arrancada da sua terra natal, ela foi arrancada de Samaria, e ela foi trazida como serva, como escrava, para servir a esposa de Naamã. Essa menina, ela ficou órfã. Essa menina perdeu seus bens, ela perdeu sua vida, ela perdeu todo o seu bem-estar. E ela passou a habitar em uma terra estranha, com estranhos, com seus próprios inimigos. Você concorda comigo que ela estava numa situação difícil? Ela estava passando por uma situação difícil, aonde ela poderia estar pranteando todos os dias, murmurando todos os dias, reclamando com Deus, dizendo: por que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que o Senhor me tirou dos meus pais? Que Deus ruim, que Deus mau. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: porque há um propósito. Sabe, foi o que o Espírito Santo falou para mim? Eu já tive a oportunidade de ministrar só sobre essa menina. Mas nessa madrugada o Espírito Santo, ele falou para mim, ele disse: olha, essa menina representa a igreja do Senhor. Essa menina representa uma voz que não pode permanecer amordaçada, calada. Essa jovem, ela representa a voz da igreja, que mesmo passando por tempos difíceis, mas carrega respostas que o mundo precisa ouvir. Eu e você somos essa menina. Eu não sei qual é o teu problema, eu sei qual é o meu problema. E mesmo passando por tempos difíceis, e mesmo passando por problemas, eu preciso ser uma voz para aqueles que padecem. Eu e você precisamos ser uma voz de resposta, de cura, de condição para os nossos inimigos. Ei, entenda uma coisa. Essa menina estava emitindo uma boa notícia para o homem que destruiu praticamente a sua vida na sua terra natal. Ela era escrava, empregada desse homem. Talvez se você estivesse no lugar dessa menina, sabe o que é que você diria se você descobrisse que Naamã estava leproso? Provavelmente você iria dizer assim: essa peste vai morrer agora. Provavelmente você ia dizer assim: está pagando pelo que fez. Provavelmente você ia dizer: sabe o que? Bem empregado, morra logo, né? Mas sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você? Ei, diante dos seus inimigos, diante daqueles que se levantam contra você, diante daqueles que te perseguem, diante daqueles que estão preparando emboscada para você, seja uma voz de cura para eles. Essa é a voz da igreja. Igreja, eu e você, nós precisamos parar de viver uma vida focado nos nossos problemas. Até quando você vai viver essa vida só se reclamando? Ai, estou morrendo. Ai, não estou aguentando. Ai, estou passando mal. Pelo amor de Deus. Chega uma pessoa para contar um problema para você. Quando a pessoa vai abrindo e vai dizendo assim: poxa, eu preciso de oração. É porque tu não sabe da minha vida. Não conte não, que eu vou contar a minha agora. A minha está pior. Oxe, a minha vida está pior do que a tua. Ei, igreja, nós não fomos chamados para dar más notícias. Nós fomos chamados para dar boas notícias. Anunciar as boas novas. Independente do meu problema. Quem estava aqui no culto passado? Levanta a mão que tem um monte de gente, para eu dizer que não tem ninguém, né? Se você lembra da ministração do culto passado, Deus liberou uma ordem para mim e para você. Qual foi? Fique calado. Você lembra? Esqueceu, né?
Sabe, igreja, o que eu estou falando é muito sério. Nós estamos embaraçados em nós mesmos. E o diabo está feliz com isso. Nós estamos embaraçados em nós mesmos. Enquanto nós deveríamos ser a voz que o mundo precisa ouvir, o que sai da nossa boca é só reclamação, é só murmuração, é só dor, é só problema. Ei, tem alguém aí que quando você chega perto você só escuta problema? Pelo amor de Deus, sai de perto dessa pessoa. Talvez ela está do teu lado. Não dá aquele sinal a pessoa não se revelar, que abaixa a lepra ainda, né? Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: nós somos a voz que o mundo precisa ouvir. Sabe, queridos, não deixe que as circunstâncias calem você. Talvez você foi tão decepcionado. Talvez a igreja te frustrou tanto. Talvez lideranças frustraram você. Talvez você vem, sabe, de um passado, de um histórico, aonde você passou por várias situações difíceis, aonde te caluniaram, apontaram o dedo, perseguiram, mas você não se permitiu ser curado. E a única coisa que emana de você é só problema. Será que você não entende que você precisa mudar? Será que você não entende, queridos? Nós podemos desfrutar de uma vida abundante no Senhor. Não condiz vida de reclamadores, murmuradores, incrédulos com uma vida cristã. Não condiz. Você não está lendo a Bíblia. Você não está lendo a Bíblia, você não está colocando a Bíblia em prática. Porque você está agindo como o mundo age. Uma jovem, imatura, talvez com uma idade menor que a sua, talvez com menos experiências do que eu e você. Nós temos experiências, mas nos dar uma lição nessa noite de cristianismo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ei, cuidado, você está meio enrolado aí. Alguém ainda está falando com alguém, gente? Queridos, essa menina, ela floresceu no deserto dela. Essa menina apontou um caminho de destino e de cura para o seu maior inimigo. Sabe o que é que a palavra do Senhor diz? Que nós temos que amar e servir os nossos inimigos. Olha aí para o teu lado assim: tu tem que amar teu inimigo. Aí se for teu marido, ou então se for alguém da tua casa, tu está lembrado daquele nosso inimigo? Alguém lembrou de alguém? Lembrou, não foi? Não tem aquela pessoa lá, aquela lá, que está aí agora na tua mente. Sabe o que é que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você? Sejamos uma voz que cura os nossos inimigos. Nós precisamos dar de graça, como nós recebemos de graça, da graça. Não é fácil, queridos. Isso que eu estou falando para você, você acha que é fácil? Para mim que está aqui, que tem que carrega não, ele não pode errar porque ele é um pastor. Imagina aí como é difícil minha vida. É difícil. Não posso dar um murro na cara de alguém, né? Nem vocês. Às vezes dá vontade de dar uma voadora nos peitos, né? Não é verdade? Queridos, eu não posso mentir para você. Não, diga a verdade, não dá vontade de dar um murro às vezes em alguém, puxar uns cabelos, né? Eu fiquei revoltado com Simone Biles, né? A ginástica Simone Biles, assistindo ginástica olímpica. E eu digo: eu não acredito não, porque eu sou fã de Rebeca. Eu digo: essa menina, olha, eu lembro que eu derrubasse ela daí.
Aí Marciano, amor, pelo amor de Deus, amor, eu tô brincando. A gente deseja o mal para os inimigos, né? Teve uma hora que eu disse, era bom que caísse, né? Aí o Espírito Santo sempre vai falando com a gente, né? Aí diz, vixe, pastor Anderson, você é a voz, né? Amém, Jesus, amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, existem lepras que você não vê, mas que precisam serem curadas. Só que tem lepra que dá na testa, menino. E quem tem a testa grande é que dá para ver mesmo. Porque está na cara. Tem coisa que a gente já vê logo. Mas é uma oportunidade para você entender que o Senhor precisa curar com urgência. Porque já está visto. Ei, queridos, não esconda essa lepra nas suas armaduras. Porque talvez a lepra não seja vista, mas ela se torne fétida. Porque está apodrecendo a carne. Talvez as pessoas não vejam, mas as pessoas vão sentir um dia. Que nós não possamos perder a oportunidade de confessar e deixar Jesus curar as nossas mazelas. Nós somos essa resposta. O próximo versículo, coloca para mim, Guri. A palavra do Senhor diz: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei, Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Queridos, essa carta foi enviada pelo rei da Síria para o rei de Israel. Só que o rei da Síria, quando foi escrever, ele escreveu pedindo para que o rei de Israel curasse Naamã. Só que olha para quem está do seu lado e assim, ele está errado, não está errado aí. No versículo 7 diz assim: quando o rei de Israel acabou de ler a carta, ele rasgou as suas vestes em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Queridos, o rei de Israel, ele ficou agoniado do juízo. Ele disse: tem alguma coisa aí. Esse rei não está mandando esse comandante e essa carta por acaso. Eu acho que ele está querendo uma guerra. Mas entenda, versículo 8, a palavra do Senhor diz: mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Sabe o que é que Eliseu estava dizendo? Ei, ele procurou o rei errado. Naamã procurou o rei errado. Ei, rei, para que tu foi inventar de rasgar as vestes? O negócio é comigo. Há profeta em Israel. E o profeta representava o próprio Deus para a nação. Eliseu era uma figura de Deus naquela nação. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que a gente também tem alguns probleminha. Quando a gente está passando por problema, a gente fica confessando os nossos problemas para os reis errados, para pessoas erradas. Aonde eu e você, como filhos de Deus, que conhecemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, precisamos se achegar a Ele somente. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: pare de procurar pessoas erradas. A gente gosta de consultar pessoas erradas.
Ei, pare. Você precisa consultar o Rei dos Reis. É para Ele que você tem que expor. É para Ele que você precisa confessar. É diante dEle que esses problemas serão resolvidos e que a sua lepra será curada. Homem algum tem poder de curar o que você esconde. O versículo 9 diz: então Naamã foi com seus cavalos e os carros e parou à porta da casa de Eliseu. Imagina agora, tu montado em cima de um cavalo. Imagina aí. Imaginou? Imaginou? Sim ou não? Eu quero que você se imagine agora montado em cima de um cavalo. Protoque. Se for igual o cavalo que apareceu nas Olimpíadas, né? Imagina aí você em cima do cavalo. Naamã, orgulhoso, só queria saber de ser curado. Achou que por ser comandante do rei, por ser um homem habilidoso, tinha uma carta do seu rei, né? Foi o que Naamã fez. A Bíblia diz no versículo 10: Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Ei, menino, deixa eu dizer um negócio para você. Eliseu nem saiu de casa para receber Naamã no cavalo. Eliseu chegou lá com seu cavalinho na porta de Eliseu, achando que Eliseu ia sair e dizer assim: pois não, comandante, eis que tenho preparado uma mesa, um banquete para você. Desça do seu cavalo e se assente à minha mesa, que orarei e colocarei as minhas mãos sobre as suas feridas e elas serão curadas. Olhe para quem está do seu lado e você vai dizer assim: desça do cavalo, porque não é do seu jeito, é do jeito dele. Ei, queridos, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós somos experts de promover situações para que Deus faça do jeito que a gente está pensando. Só que o nosso processo de cura em Deus é diferente. Talvez você queira passar pelo processo de cura sem expor a sua lepra. O propósito de Deus sobre Naamã não era apenas curar uma enfermidade, era livrar Naamã do seu orgulho. Talvez, queridos, até hoje você não teve coragem de se desarmar, de tirar as suas armaduras e expor as suas lepras, por causa do orgulho que você carrega. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: chegou a noite de você descer do cavalo. Sabe, eu falo isso como pastor, como alguém que aconselha pessoas. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Às vezes você tem a oportunidade de dividir algumas coisas, e nós, como ministros de Deus, assim como o profeta Eliseu, nós identificamos algumas coisas, algumas áreas, e aí a gente sinaliza isso: olha, você precisa melhorar nisso, você precisa abrir mão disso. Só que pessoas orgulhosas, elas sempre usam de justificativas para não assumir a sua lepra. Pessoas orgulhosas, além das armaduras cobrindo a sua lepra, elas têm escudos. Não tem aquelas pessoas protetivas que quando você denuncia algo de errado, essa pessoa se protege logo. Não, não é desse jeito não, você está vendo errado. Não, eu não sou assim. Ou então, quando a pessoa de fato mostra o erro, aí você diz: é por causa do meu passado.
é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa da minha infância, é porque eu nasci no sítio. O que é que tem a ver, queridos? Você começa a transferir, a terceirizar a culpa. Seria mais fácil você se render e dizer: eu reconheço que preciso mudar. Realmente, Senhor, eu sou orgulhoso. Realmente, Senhor, eu não tenho humildade para reconhecer que eu preciso de ajuda. Ei, queridos, enquanto você continuar sendo fortão, sendo o cara da armadura, sendo o conceito, e não reconhecendo que você precisa de ajuda, você vai continuar apodrecendo com essa lepra. Porque não é do seu jeito, é do jeito dele. Talvez você foi tão ferido, tão exposto, tão condenado pelo mundo, que você acha que Deus vai fazer a mesma coisa com o que fizeram com você. Só que o amor do Senhor, Ele expõe, mas Ele cura, Ele trata. Ele não condena, Ele não aponta o dedo na cara. Mas tem verdades que precisam serem ditas. Diga comigo: eu prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira. Você quer continuar sendo enganado? Você quer continuar se auto-enganando? Enganando a si mesmo, achando que está tudo bem, quando na verdade, no teu processo de cura, você só precisa apenas aceitar que você precisa de ajuda. Mas você é tão talentoso, tão habilidoso, você tem tantos conceitos, que você não consegue ficar em uma posição de humildade. Humildade não tem nada a ver com vestes. Humildade não tem nada a ver com jeito de falar. Humildade não tem nada a ver da nossa origem, de onde nós nascemos. Humildade é quando a gente reconhece que a gente precisa mudar. É muito fácil nós nos humilharmos diante de Deus. É muito fácil, queridos. É muito fácil chegar na casa do Senhor e cantar: que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja. É muito fácil. É muito fácil dizer: eu me rasgo por inteiro. Não é fácil? E a gente faz ainda bonito, a gente faz chorando ainda. Né? Só que esse ele não está mudando a sua vida. Tudo aparência. Porque quem vive se permitindo ser transformado pelo Senhor, exerce o fruto do Espírito. Você quer ver alguém curado da lepra? Essa pessoa flui no fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem virtudes que formam um único fruto, que está dentro de mim, dentro de você, por meio do Espírito Santo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: uma dessas virtudes é a paciência. Estou lascado. Pronto, agora desmantelou o negócio. Eu vou voltar para o meu cavalo. Aí eu vou falar de outra virtude do fruto do Espírito: domínio próprio. Olha aí para quem está do teu lado e diga assim: está difícil, está piorando. Só, queridos,
não é do nosso jeito. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: mas não se esqueça, você é gente. Nós somos vulneráveis. Nós não somos super-heróis. Os heróis da fé, está escrito no livro de Hebreus, citam homens assim como eu e você, imperfeitos. Imperfeitos. Não é sobre querer ser perfeito, é sobre ser uma pessoa que reconhece os erros. Porque se você caminhar nesse percurso de querer ser perfeito, de querer sempre mostrar para o outro, você tem que publicar, você tem que mostrar para as pessoas que você é bom, que você é habilidoso, que você faz. Ei! Isso não impressiona Deus. As suas habilidades não impressionam Deus. Isso pode impressionar o mundo, mas o que impressiona Deus são homens e mulheres que reconhecem as suas mazelas e que reconhecem que precisa dele. Sabe o que é que o Senhor ama? Quando o filho se arrepende. A palavra do Senhor conta uma parábola de 2 irmãos. A Bíblia diz que o pai, ele era senhor de uma vinha. Jesus está contando essa história. E a Bíblia diz que esse senhor da vinha, esse pai, ele olhou para os seus 2 filhos e disse: olha, hoje eu quero que vocês vão para a vinha. A Bíblia diz que um dos irmãos disse: sim, Senhor, sim, pai, eu vou. Mas o outro disse: não, eu não vou. Só que a Bíblia diz que a história mudou. Aquele que disse que ia, não foi. Mas o que disse que não ia, se arrependeu e foi. E aí Jesus pergunta: qual desses está certo? Aquele que disse não, que foi honesto consigo e com Deus. Deus prefere o seu não do que os seus sims, que não produz nada. Talvez você está levantando mãos aos céus e: sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, a razão do meu viver. Aí vem uma enfermidade. Aí vem um problema. Instala-se uma provação na tua vida. Financeiramente o negócio está só a misericórdia. Eu vou nem perguntar, porque você quer ser muitas mãos. Estou brincando, irmão, amém? Nós somos prósperos, você pode declarar isso. Nós temos a presença do Senhor. Ela é suficiente. Ela nos mantém. Mas você já parou para pensar que quando as coisas começam a piorar, a gente reclama? A gente duvida. A gente briga com Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: respeite o processo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. E a palavra do Senhor, ela continua dizendo. Próximo versículo, Murilo. No versículo 11 diz: mas Naamã, ele ficou indignado, porque Eliseu não saiu de casa. A Bíblia diz que Naamã falou: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, que ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você precisa aprender a parar de gostar das mandingas gospels. Sabe o que é mandinga gospel? Vou dizer agora. Eu vou ali na casa do profeta, porque se fulano orar por mim, não é do seu jeito.
Naamã ficou indignado. Nordestinamente, Naamã ficou peidado, com raiva. Ele ficou revoltado, porque o jeito dele era: ele teria que sair de casa, ficar de pé, invocar o nome do Senhor, impor as mãos sobre a lepra e restaurar a lepra. Só que aí Deus só mandou uma ordem, e você, querido, ouviu a ordem do Senhor e não está obedecendo. Ah não, o pastor tem que chamar o pastor Judson, aí essa lepra vai ser curada. Não, tem que, só vai acontecer confronto só próximo ano. Aí você vai ficar carregando a lepra até o confronto. Eita, aqui para lá está todos os pedaços. Quando a gente for ver, está só a armadura, né? Quando for olhar, não tem mais nada de você. Queridos, Deus não precisa de coisas mirabolantes para te curar. Ele só precisa que você obedeça os comandos dele. Um comandante que não queria se submeter a um comando. No versículo 12, a palavra do Senhor diz que Naamã continua falando e dizendo: por acaso não são Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E aí a gente ainda fica falando, e a gente: oh Deus, por que o Senhor não faz desse jeito? Não seria melhor assim, Senhor? A gente fica querendo ser Deus. Olha para quem está do seu lado e assim: para de dar ordem para Deus. Você não é nem Deus de si mesmo, imagine dele. Você, nem eu e você somos donos de nós mesmos. Sabe por que a gente tem que quebrar tanto a nossa cara? Porque a gente está fazendo do nosso jeito. A gente está agindo com as nossas próprias forças. Mas não é do nosso jeito, é do jeito dele. Mas sabe qual é a dificuldade? Ouvir Deus. Nós temos a dificuldade de buscar a Deus. Nós queremos as coisas mastigadas, fáceis. A gente já quer receber as coisas prontas. Só que Deus está dizendo: não, ei, não é do seu jeito. Sabe o que é que eu quero que você faça? Que você vá lá para o Jordão, sim, esse rio mesmo, que você acha que é poluído. É lá que você vai tomar banho. É lá. Aí você: não, Senhor, não poderia ser aqui em Abana, ou em Fafá, nos rios de Damasco? Aí ele diz assim: não. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: desça do cavalo. Tu não entendeu ainda? A gente tem que descer do cavalo, minha gente. A gente está querendo ser muita coisa que a gente não é. Tem coisas que eu e você não conseguem resolver na nossa própria força, no nosso próprio jeito. A gente não consegue, por mais habilidosos. Talvez você seja um psicólogo, você seja um terapeuta. Talvez você lidar com emoções e você sabe a técnica, a forma de como você vai tentar curar essa doença almática. Mas tem coisinhas de Deus que precisam passar pelo processo. A palavra do Senhor diz, no versículo 13: então os seus oficiais se aproximaram de Naamã e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: meu filho, é só tomar banho. Aí tem mãe que já está agradecendo, e mulher também, né? Que o marido também não gosta de tomar banho, só toma um banho por dia, né? Diz assim: fala, Deus, lave-se. Olha para essa pessoa e diga: lave-se e você ficará limpo. No versículo 14, a palavra do Senhor diz: então ele resolveu obedecer. Naamã, quando falou que ele ia ser curado, porque a gente é assim, quando a gente quer resolver o problema, aí a gente se submete.
Verdade ou mentira? Ah, não, quando a gente quer que o problema seja resolvido, ele não queria ficar leproso, então ele se submete. Porque tem gente que só se submete se ele for, como é que fala a palavra? Se ele for, não é abençoado não, é beneficiado, essa é a palavra. Ei, meus diáconos, oh glória. Ah, queridos, quando a gente é beneficiado, a gente faz. Se for para eu ser beneficiado, se for para eu ganhar, se for para eu ter, se for para eu resolver o problema, eu faço qualquer coisa. Inclusive me deram até um lambedor de piqui, que só a misericórdia. Mas deixa eu dizer um negócio para você, o negócio está dando certo. Eu ganhei 2 lambedor, um lambedor de abacaxi delicioso, que foi, menino, esse foi de Deus. Deus já sabia, que quando vinha o piqui, só a misericórdia. Quem aqui já tomou lambedor com óleo de piqui? Só a misericórdia. É tanto óleo, não vou nem falar. Óleo em todo canto. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem coisas que a gente precisa se submeter para ser curado. Mas eu queria um lambedor de abacaxi, eu não queria o do piqui. Porque o de abacaxi era mais gostoso. Parecia um docinho, uma coisa gostosa, aí maciando. Amor, tu tem que tomar. Amor, não já estou tomando de abacaxi, amor. Glória a Deus que eu melhorei do catarro. Vocês perceberam? Glória a Deus. Quando a gente sabe que vai ser beneficiado, a gente faz. A gente toma. Não é verdade? Aí Naamã fez o quê? Foi lá. É o jeito, né? Então, eu vou mergulhar. A Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes. Queridos, Deus queria tratar o orgulho de Naamã. Na Síria, Naamã era conhecido como um grande comandante. Mas em Israel, ele era conhecido como leproso. Talvez diante dos homens, você é conhecido como alguém extraordinário. Só que diante de Deus, há lepra aí em você. Quais são os olhos que você quer que estejam atentos para você? Eu quero que sejam os olhos de Deus. Porque os olhos de Deus, quando eles passam por mim, esses olhos me dão a oportunidade de ser tratado. Eles me dão a oportunidade de ser curado, de ser restaurado, amadurecido. Diga assim comigo: Senhor, passa os teus olhos em mim. Antes de Deus colocar algo em suas mãos, Ele precisa tratar o seu coração. Talvez você está desejando algo. Talvez você esteja pedindo um relacionamento a Deus. Senhor, fulaninha já saiu do caritó e eu ainda estou aqui. Quinta-feira nós apresentamos aqui um casal. Talvez você estava aí embaixo. Meu Deus, e eu aqui embaixo. Eu não vou orar não, pastor. E o pastor, vamos orar abençoando o casal. Não, abençoa não. Eu não vou abençoar. Mas quando eu ganhar o meu varão, aí eu abençoo. Talvez seja aí onde está o problema. Que Deus está dizendo assim: mergulhe mais uma vez. Talvez você não está conseguindo esperar, se guardar. E grandes homens de Deus encontram grandes mulheres de Deus. Queridos, os nãos de Deus são aprovações. No mundo, aprovação, ser aprovado é com um sim, é com um acerto. Mas no reino de Deus, nãos também nos aprova. Quando Deus diz não para um provável relacionamento, é porque Deus está dizendo assim: ei filho, antes de eu colocar isso em você, antes de eu entregar isso em suas mãos, eu preciso tratar o seu coração. Talvez o seu coração ainda não está pronto para receber o melhor de Deus.
Sabe por quê, queridos? Porque aí nós vamos entrar em relacionamentos e a gente vai estragar o que deveria ser glorioso. Sabe por que muitos casamentos não estão dando certo? Sabe por que muitas pessoas não estão rompendo no plano de Deus? Porque não se permitem serem tratadas por dentro. Porque quando você se permite ser um homem de Deus, mesmo que você tenha raiva da sua esposa, que dê vontade de arrancar os cabelos dela, e às vezes dá vontade. Estou revelando, estou confessando. Dá não, nunca tive essa vontade não, de bater não, nunca tive. Mas de falar, eu já tive. Né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Kali, né? É verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se permite ser curado, você traz cura para o seu cônjuge. Às vezes a gente fica só olhando para o outro. Ele precisa melhorar, ele precisa mudar, ela precisa melhorar, ela precisa fazer isso, quando na verdade você que precisa melhorar. Ei, a gente fica igual o crente pá, né? Cadê meu marido que não veio hoje? Mas vai ficar gravado, né? Vou botar para ele assistir. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Não seja o crente pá. Como a gente já sabe, né? Seja o crente inchado. Essa palavra é para mim. Eu preciso mergulhar mais uma vez. Já mergulhei 3 vezes, viu? As artroses, misericórdia. A gente vai envelhecendo. Mergulhe o quanto for necessário. Mergulhe o quanto for preciso. Por mais que o rio não seja agradável. Sabe, antes de Deus fazer algo através de você, Ele vai fazer algo dentro de você. Talvez nós queremos ser tão usados por Deus. Talvez o seu maior sonho é estar aqui nesse púlpito pregando. Eu só vou dizer uma coisa, meu Deus, queira não. Porque não é fácil falar e não viver. Eu estive vendo uns stories da Milena, que está agora com sua mãe hospitalizada. Milena, ela canta uma canção que diz assim, sobre a palavra, como é? Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. E aí não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás. E aí ela canta tão bonitinho, né? Aí Jesus bota uma tempestade logo com quem? Com a mãe dela. Aí ela postou assim, mais ou menos com essas palavras: agora eu estou vivendo o que eu cantei. É fácil cantar, é fácil falar, mas na hora do pega para capar, só vive quem se submete ao processo. Porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. Talvez nós somos provados naquilo que mais a gente, né? Aí Deus nos dá uma oportunidade para ser provado. Mas somos provados, somos aperfeiçoados e alcançamos a promoção de Deus. Sabe o que é que Jesus nos ensina? Vou agora pular para Jesus, já estou encerrando. Mateus, abra comigo aí, eu quero que você leia esse texto. Mateus capítulo 11, versículo 29. Nós vamos aprender de Jesus, que é a nossa maior inspiração. Jesus, ele diz assim: olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus está dizendo que sou manso e humilde de coração. Olha para quem está do teu lado assim: tu ouviu que é para ser manso?
Aí a mulher aproveita agora olhando para o marido e dizendo: tu está ouvindo, né? A gente não quer ser manso, não quer ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente, né? A gente quer. Mas Jesus está dizendo: ei, filhos, aprendam de mim. E ele diz assim: vocês acharão descanso para a sua alma. Talvez você está precisando de descanso no teu casamento. Talvez você está precisando de descanso em alguma área da sua vida. Sabe, você está cansado de tanto problema, de tantas DR. Você está cansado e aí você diz: Deus, quando é que isso vai acabar na minha vida? Aí Deus olha para você e diz assim: seja mansa, né? Olha aí para quem está falando assim: amansa o gato, mulher. O gato é o teu marido. Amansa o gato. Tem um marido que não é muito gato não, mas você, né, ama ele. Queridos, nós acharemos descanso para a nossa alma. É o descanso que você precisa. No versículo 30, a palavra do Senhor continua dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eita, meu marido pesa umas 300 toneladas. Esse negócio está errado, meu marido. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo vai falar algo tremendo. Ele diz: olha, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Aí pronto, agora eu vou ter que virar santo, né? Ei, queridos, a nossa mente é a mente de Cristo. Se a minha mente e a sua mente for a mente de Cristo, uma mente bíblica, nós vamos pensar como Ele pensa. O apóstolo Paulo diz: olha, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. No versículo 6, ele continua dizendo que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. No versículo 7, pelo contrário, ele, Jesus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi para o Calvário. Você está indo para onde? Para o Jordão. Vou mergulhar a quarta vez. Mergulhe mais uma vez. Sabe, queridos, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa mergulhar mais uma vez. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Vou mergulhar mais uma vez, amém, queridos? 7 vezes. Na 7ª vez, todo o seu corpo ficou limpo. Deus estava tratando o caráter. Deus estava tratando o orgulho. Deus estava tornando o comandante da Síria mais excelente. Por quê? Porque agora ele estava transformado por dentro. O processo de Deus nas nossas vidas é de dentro para fora. Nós precisamos, queridos, ser constantes. Nós precisamos ser perseverantes em mergulhar. Está difícil, mergulhe mais uma vez. Não está aguentando, mergulhe mais um pouco. Deixa eu contar uma coisa para você. Falamos de Jesus. Jesus também se mergulhou nesse rio. No Rio Jordão, aonde Naamã se humilhou. Foi no mesmo rio aonde Jesus foi batizado nas águas. Diga comigo:
não é do seu jeito. Talvez essa ordem que Deus está te pedindo para fazer é algo tão glorioso que lá na frente você vai entender o propósito. Talvez hoje você não está entendendo nada. Apenas obedeça, se submeta, se sujeite, se humilhe. Talvez a sua maior dificuldade seja se humilhar diante de homens. Ah não, diante de Deus eu me humilho, mas diante de homens eu não me humilho. Ei, Jesus, que era Jesus, o próprio Deus, Ele se esvaziou de toda a sua glória diante dos homens. E eu e você, quem somos nós no jogo do bicho? É tempo de mergulhar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: continue a mergulhar. Amém, queridos? Eu posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor?